Fala pessoas, tudo bem com vocês, né? Então, essa postagem mais um vídeo do professor Fabrício fazendo exercícios e discutindo assuntos, conceitos muito importantes para a prova de ciências do IFTM. Tudo isso que a gente está fazendo, pessoal, é para preparar vocês o máximo possível para que vocês consigam assimilar informações, aumentar a carga de conteúdo que vocês têm, para que quando cair lá na prova alguma questão desses assuntos que a gente discutiu, que vocês consigam resolver tranquilamente, beleza? Boa sorte para vocês, boa aula. Assistam com cuidado, com carinho. Se precisar, pausa o vídeo, assiste novamente, refaz os exercícios, tá? E tudo vai dar certo, beleza? Boa aula, até mais. Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar então mais um dia de estudos, né? Espero que seja muito proveitoso. Se entrar mais alguém, a gente simplesmente continua, tá? Vou compartilhar com vocês então. Na aula passada, a gente parou na prova de 2023, a gente foi até a questão 27 e a gente vai continuar agora da 28 para frente, tá? Vou compartilhar com vocês aqui agora. Aqui já está a questão 28. Assim, essas questões que tem desenho, desenho grande, é bom que a gente consegue pelo menos enxergar o que é que a pessoa quer que a gente encontre, né? É uma questão também que envolve a parte da física, né? Não vou falar que é uma questão fácil, mas é uma questão que é possível de fazer também, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, aquele mesmo problema, a gente não consegue enxergar as afirmativas, então eu vou deixar 2 minutos para vocês lerem essa informação aqui no início e depois eu vou descer para as afirmativas para vocês tentarem encontrar a resposta. Vocês vão me falar se por acaso vocês estão ou não estão conseguindo achar a resposta e a gente traça uma estratégia de acordo com o que vocês estiverem é, conseguindo enxergar aqui, tá? Novamente, se acharem a questão difícil, tentem encontrar as questões, as afirmativas que não forem realmente, que tivessem muito errado, tá? Então, vou deixar aqui 2 minutos para vocês darem uma lida no enunciado e também olhar na imagem, tá? Valendo. Professor, acho que já pode descer. Beleza. O Leno perguntou aqui o que que é para fazer. Leno, a gente está lendo a questão e depois a gente vai juntos fazer a correção dessa questão, tá? Aqui, então, ó, deixei para vocês lerem o enunciado da questão 28 e agora a gente vai para as afirmativas, tá? Então, ó, agora eu deixei letra A até letra E. Deixa eu ver se eu consigo deixar da forma que aparece também o desenho. Tem que diminuir um pouco até a letra E. Calma aí. Isso, ó. Mais 2 minutos, tá?
Tá cortando aqui, né? Esse negócio tá aparecendo na frente. Tô vendo se desaparece aqui, tá? Aí. E já acharam a resposta? Então, eu acho que é a C, né? Que Sei. parece ser que mais faz sentido entre as outras. A parte que fala sobre espelho, né? Tem a letra C, que fala sobre espelho plano. Deixa eu ver qual que é a outra, a letra D. Também fala sobre espelho plano. Beleza. Mas alguma pessoa acha que é outra? Todo mundo acha que é C? Então vamos lá. É, essa daqui seria uma questão assim, mais complicada, porque entra numa parte que né, são dois conteúdos aí bem distintos, né, da física. Uma é sobre espelho, né, que aí a gente tem espelho esférico, espelho tem um espelho plano e tem um espelho esférico, tá? Para saber a diferença de um para o outro, precisa sim, pelo menos dar uma revisada sobre os dois, tá? O espelho plano é o retinho e o espelho esférico é aquele que é redondinho, tá? Aí o espelho esférico ele tem tipos diferentes também, tá? Não sei se vai aparecer alguma questão que engloba tipo de espelho, mas a gente tem duas opções diferentes, tá? E essas duas opções diferentes formam outras qualidades também de espelho diferente. A gente tem o espelho plano e o espelho esférico. O espelho esférico ele pode ser côncavo ou convexo, tá? Qualquer coisa, se por acaso tiver mais questões sobre esse assunto, aí a gente aprofunda, tá? A parte de circuito, o que que eu senti falta nessa questão? Geralmente, quando eles querem que a gente resolva alguma questão que envolva, né, alguma coisa relacionada à eletricidade, eles, no mínimo, colocam uma fórmula, tá? Então, aqui,
Eu até vi que na questão, ou melhor, na afirmativa letra E, ele citou alguma coisa relacionada a tempo e Coulomb também, com quantidade de carga. Mas o que acontece? Para a gente encontrar alguma coisa relacionada a isso, precisaria de ter alguma fórmula. Por isso, eu acho que é uma questão assim, um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil, tá? Mas, por sorte, então, a 28 ela tá fácil pelo fator de ter essa parte do espelho plano aí, apontando para a resposta certa. Se não tivesse, se dependesse da gente precisar de fazer algum cálculo aqui, ficaria um pouco mais complicado. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: na mesma feira de ciências citada no problema anterior, a aluna Aninha e seu grupo apresentaram um espelho plano e um circuito elétrico, composto por três pilhas novas de 1,5 volts, um interruptor e uma lâmpada de 2 volts. Aí fala, veja na figura abaixo. Durante sua apresentação, foram feitas várias afirmações entre a Aninha e seu grupo e as pessoas participantes. Observe cuidadosamente estas afirmações abaixo e lembrando-se das noções aprendidas em óptica e eletricidade. Assinale a única alternativa correta. Letra A. No circuito elétrico apresentado, os três elementos, pilha, interruptor e lâmpada, estão ligados em paralelo. Então, tem a opção da gente ter a ligação que é em série e a ligação que é em paralelo. Então, aí precisaria que vocês lembrarem o que é uma ligação em série e o que é uma ligação em paralelo. Vocês lembram disso? Sim. Lembra? Ligação em série é quando a gente tem, ó, uma série de componentes que estão na sequência. Eu até já estou apontando para vocês o erro. Aqui não é em paralelo, aqui está em série, tá? Certo? E o valor da corrente, ela vai ser acrescentada. Então, é 1,5 mais 1,5 mais 1,5. No total aqui, a gente tem uma corrente elétrica com 4,5 volts, tá? Então, aqui claramente dá para apontar que essa lâmpada ela vai queimar, porque a quantidade de energia que vai chegar nela vai ser muito mais alta do que a quantidade que ela suporta. Geralmente queima. Pode ser que ela somente aumente a quantidade de luz? Pode, mas pelo fato de estar muito mais alto, possivelmente vai queimar, tá? Então, letra A está errada. B. A lâmpada de 2 volts não irá se queimar quando o interruptor for fechado para permitir assim a passagem de corrente pela lâmpada. Apenas seu brilho será menor. Não, não tem lógica. Como é que o brilho vai ser menor, sendo que você está fornecendo uma quantidade de carga muito alta, né? Então, é 1,5 volts para uma lâmpada de 2 volts. Só para vocês entenderem, se por acaso vocês nunca fizeram isso, que seja em escola, ou nunca vieram isso em vídeo, alguma coisa nesse sentido, uma coisa de você ligar uma lâmpada de 110 volts, ou melhor, uma lâmpada de 110 numa corrente elétrica de 220 volts. Você está ligando uma lâmpada que consegue suportar uma quantidade de carga bem menor, uma voltagem bem menor. Então, possivelmente ela vai queimar porque a quantidade de voltagem que está chegando é muito mais alta do que ela consegue suportar. Então, não é menor, é maior do que a sua voltagem, certo? Somando as três pilhas juntas. Então, sempre quando vocês verem algo nesse sentido, que tem um circuito que soma, 1,5, 1,5, 1,5, a gente soma os três para achar a quantidade total. E no total aí a gente vai ter 4,5 volts, tá? Ó, letra C, que foi a que vocês apontaram como acerto. Ó, todo espelho plano forma imagens virtuais dos objetos reais em sua volta. E a distância de cada imagem até o espelho é sempre igual à distância do objeto correspondente até o espelho, ou seja, a imagem é simétrica ao objeto em relação ao espelho. Bom, essa é a correta. Eu vou tentar aqui de forma assim bem rápida demonstrar isso na forma de um desenho, tá? Esse conceito ele é um pouquinho avançado, tá? Então, ó, quando a gente tem um espelho
que ele é plano, espelho plano. Se a gente tem uma imagem, ó, vamos fazer que a imagem está aqui, ó. O objeto está aqui. A projeção que vai ser formada, ela é virtual porque ela é dentro, como se fosse dentro do espelho. Então a gente tem a imagem sendo formada, ó, peraí, verde eu não utilizei. A imagem que é formada é que, ó, tá dentro do espelho, ó. A imagem chega aqui e ela é projetada dentro do espelho a uma distância proporcional à distância que o objeto está sobre o espelho. Então, ó, se vocês quiserem fazer isso em casa, porque a gente tem espelho plano dentro de casa, que é, por exemplo, o espelho do quarto, espelho do banheiro. Então, quando a gente quer variar essa distância do objeto, é só a gente variar a distância. Então, a distância, a projeção vai variar de acordo com a distância que o objeto está. Então, sempre vai ser uma imagem virtual, porque ela vai variando de acordo com a distância. Só que essa sempre vai ser uma imagem que você vai enxergar de forma correta. Ela não fica uma imagem que varia assim no seu contexto de ampliar a imagem, diminuir a imagem, que é uma qualidade que é mais ligada a espelho que é o côncavo, ou também o espelho convexo, dependendo da distância que tiver, que são os espelhos esféricos. O espelho esférico, ele tem uma variação da sua ampliação, de acordo com a distância que tiver em relação ao objeto. Já quando é o espelho, que é o plano, bonitinho, ele somente vai variar a distância. Você vai ver o objeto daquela forma que ele é. Imagina, é a gente. Você está enxergando você. Você vai enxergar você um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto do espelho. E a imagem é formada a essa distância do espelho. Então a gente é como se a gente estivesse dentro do espelho. É aquilo que de vez em quando a gente vê em filme de terror, parece que tem uma pessoa dentro do espelho. E é mais ou menos isso que acontece no espelho, que ele é plano. É como se tivesse uma pessoa igualzinha a gente na frente da gente. Então fica um na frente do outro assim, ó. Fica uma pessoa aqui, outra e a pessoa entre aspas dentro do espelho aqui. Se a gente afasta, a imagem do espelho afasta junto. Se a gente aproxima, a imagem aproxima do espelho junto. Então, isso é uma característica que é do espelho plano, tá? Então, por isso que é uma imagem virtual. E ela sempre acompanha essa distância, né? Que é sempre de forma simétrica, tá? Então, por isso que a resposta certa é essa, tá? Eu vou desprezar as outras porque aqui está claramente apontando o que é a resposta aí, tá? Então, certinho a resposta, a letra C. Eu recomendo, se por acaso vocês não lembram sobre os espelhos no modo geral, dá uma estudadinha sobre essa questão de espelho, dos outros tipos de espelho, que são os espelhos esféricos, tá? Que tem uma possibilidade de cair em prova. Vamos ver se chegar alguma questão que tenha alguma coisa relacionada a esse tipo de espelho, aí vai, a gente trabalha para resolver, tá? Só para a gente não perder muito tempo com esse assunto de espelho. No modo geral, sim, é um assunto um pouquinho mais complexo, tem um pouco mais de teoria, tá? Mas dá para responder, tá bom? Entenderam isso aí que eu fiz para vocês aqui, do espelho plano? Sim ou Sim. não? Entendeu? Sim. Deu para pegar? Então tá ótimo, então. Aí tem os outros espelhos, tá? Aqui, vou fazer aqui, ó. É o espelho que é o redondinho, né? Tem um espelho que vai ser assim, e o outro espelho que vai ser assim. Aí, ó, tem variações deles. O que varia é de acordo com qual lado que é utilizado. Ó, um lado a gente vai utilizar essa parte do espelho e o outro lado a gente vai utilizar a parte de dentro do espelho, tá? É a diferença do espelho côncavo para o convexo, tá? Então, vai variar essa barriguinha do espelho, tá? Se ela vai estar para fora ou se ela vai estar para dentro, para enxergar o objeto. Aí vai ser aquela variação que a gente vai ter
na projeção do objeto. Se ele vai ser utilizado para enxergar objetos que estão perto ou se eles estão distantes, né? Para fazer uma ampliação de perto ou uma ampliação para longe, tá? Aí vamos aguardar. Se chegar alguma questão nesse sentido, aí eu explico com mais calma para vocês isso daqui, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão 29, ela é bem direta, tá? Então, 2 minutinhos para vocês responderem isso daqui. Começou já. Bom, enquanto vocês estão pensando, eu vou responder que o Thiago tinha perguntado o que acontece quando a gente faz o contrário. Se você liga, sei lá, uma lâmpada 220 e uma rede que é 110. Então, o que geralmente acontece é ou ela não vai acender, ou ela vai acender com uma intensidade muito baixa. Então, ela vai ficar fraquinha, vai ficar parecendo que ela está queimada. Só que isso pode ser também perigoso para o aparelho. Tem alguns aparelhos que quando você liga, mesmo que for uma quantidade mais baixa, né, uma voltagem mais baixa, corre risco de queimar também, tá? Então pode acontecer. Então assim, nunca é interessante a gente ligar aparelhos que são de outra voltagem porque corre risco de queimar sempre, tá? É mais perigoso você ligar um aparelho que seja 110 e 220 do que o contrário, mas todinho tem perigo da mesma forma, tá? De queimar da mesma forma. Então, na questão 29, ó, é uma questão fácil, tá? Essa daí é só vocês lembrarem um dos conceitos que são relacionados a processo de separação de misturas, tá? Isso daqui, tudo isso que está constando aqui são separação de mistura diferente. Ó, a maneira de separar a água do sal e de outras impurezas procura imitar o ciclo natural da chuva. Por meio da energia solar, a água em estado líquido é aquecida e evapora. Ao ser submetida a temperaturas mais baixas, o vapor d'água se condensa, retornando ao estado líquido. Então, isso daqui é o ciclo da água, né? Então, a água evapora, depois forma nuvem e a nuvem chove, tá? Então, aqui seria a evaporação. Só que aqui não tem evaporação, né? Então, não tem como ser essa a resposta. No laboratório, a técnica utilizada para separar as substâncias que compõem uma mistura homogênea, como a água salgada, é chamada, então falou que é em laboratório, tá? Então, não é o processo natural. Quer saber que processo que a gente pode fazer no laboratório para separar a água do sal? Então, vamos ver de uma em uma. Eu vi que vocês acharam que possivelmente seria certa a letra B. Deixa eu ver aqui. Foi A ou B? B. 17, não, isso daqui é a resposta de outra, né? Então, vocês acharam que é em maior quantidade que a letra B. Então, destilação
é um processo da gente, né, esquentar a água de um lado, né? A gente esquenta, né, sempre no ambiente fechado. A gente aquece a água de um lado, ela evapora no sistema fechado e ela do outro lado, ela resfria e faz um processo que é muito parecido com isso daqui. Ela se condensa também e cai do outro lado somente a água que evaporou. Então, esse processo que é a destilação, que é a resposta certa sim, ela separa a água de outra coisa que ela tiver misturada. Então, assim, bem simples é a destilação, tá? A gente chama também de destilação simples, tá? Porque tem outro processo de destilação que chama destilação fracionada, que ela é utilizada para separar componentes assim que são um pouco mais complexos. O exemplo seria a separação do petróleo, né? Em várias fases diferentes do petróleo, na destilação fracionada separa de acordo com a densidade. Aí aquece o petróleo e vai separando de acordo com a densidade diferente, né? Sempre ligado à questão da temperatura diferente, tá? Ok? Ah, deixa eu ver aqui. Pensei que tinha alguém que tinha levantado a mão, na verdade, é eu que levantei a mão. Tá ótimo. Ó, decantação. A decantação é a separação de acordo com a densidade, tá? Então, fica, né, o exemplo ficaria alguma coisa na parte de cima e a outra coisa na parte de baixo. Só que aqui é mistura de água com sal. A água não separa do sal por diferença de densidade, não teria como fazer isso. A filtração é o processo, por exemplo, que a gente faz quando faz o café e separa o pozinho de café que está misturado na água, tá? Então não tem como fazer isso, o sal não separa da água assim. Centrifugação é um processo que gira em uma velocidade muito alta e vai separando os componentes, também não. E floculação é a formação de flocos, tá? Que no final também, por densidade, afunda, tá? E, novamente, aqui geralmente é feito em tratamento de água e com sal não é possível de fazer. Então, a única resposta possível seria destilação. Agora, a gente tem a última questão aqui dessa prova e tem somente 4 minutos. Então, eu vou dar 2 minutos para você responder aqui. A gente já vai achar a resposta e depois a gente fecha essa aula e abre outra, tá? Aí eu vou mandar um novo link da forma que eu fiz ontem. Vocês já podem fazer agora para dar tempo de responder, tá bom? Então vamos lá, meninos. Aqui vocês estão apontando que é a letra A. E aí, o que que vocês acham? Letra A? Professor, eu lembro É, que o senhor tinha passado isso no começo do ano. Eu acho que é a letra A, porque é uma das coisas mais parecidas com o que eu lembro, né? Mas eu não sei o pessoal. e aí, quem acha que é a outra letra?
Ó, vamos fazer o seguinte. Somente o Felipe respondeu até agora. Eu vou deixar passar esse 1 minuto. Vou esperar vocês terminarem de responder e vou voltar na próxima aula que eu abrir, né? Que eu passo o link para vocês com a resposta. Fica mais fácil. Falta 1 minuto. Na hora que tiver faltando 15 segundos, eu vou avisar para vocês para a gente fechar aqui, tá? Professor, Oi? Fala, Maísa. Essa prova que o senhor está passando é de qual ano? Ele é de 2023, Ah, então tá, obrigada. tá? Vamos verificar qual que é a resposta certa aqui. Então, como eu estava falando com vocês, essa é uma questão assim, um pouco confusa, tá? Porque tem muita coisa em que eles escreveram que é basicamente a mesma coisa. E assim, precisaria de vocês estarem com um conceito de modelo atômico bem fresco na memória, tá? A letra E com a letra, deixa eu ver aqui qual que é, com a letra C é muito parecido. E a própria letra D de dado, D, a B, D e E, elas são muito parecidas. Não, a B não, a C, a D e a E. C, D, E, tá? Então, fica assim, um pouco complicado de você simplesmente chegar assim e apontar a resposta certa com total certeza. Então, é por isso que vocês tiveram dúvida, tá? Não tem problema de ter errado, a gente está somente respondendo questões. Eu aconselho vocês darem uma revisada, né, estudar novamente sobre o modelo atômico. A gente tem aqui em cima quais são um, dois, três, quatro, cinco proposições diferentes do átomo, tá? A gente estudou mais aprofundadamente esses quatro primeiros aqui, tá? Esse último carinha aqui, a gente não costuma estudar assim com muito aprofundamento, a gente costuma só citar, porque fica assim um pouco massivo o conhecimento, tá? Assim, mas de forma geral, aqui a gente tem o Dalton, Thomson, Rutherford, o Bohr e o Schrödinger, sei lá como é que fala o nome do cara. Mas, ó, o Dalton, tá vendo que isso daqui não parece uma bolinha de sinuca? Então esse daqui é o átomo que é a esfera maciça, tá? A esfera maciça é de Dalton. Depois vem Thomson. Thomson é aquele que tem o átomo que tem uma grande porção de carga positiva, né? Uma bola positiva com cargas negativas em volta. E a resposta é esse carinha aqui, ó, Rutherford, tá? Rutherford, ele propôs que o átomo teria um núcleo, né? Um núcleo que tem carga positiva. Também nessa época já apareceu aquela proposição do aparecimento dos nêutrons também. E em volta, o átomo teria várias camadas, né? Em formato parecendo um sistema solar. Então, essa é a resposta certa aqui, ó, tá? É esse tipo de átomo aqui. Então, aqui em cima, ele trouxe um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena ajuda para vocês. Era só saber que quem era o cara do átomo que ele está querendo que apontasse é esse daqui, ó, que é o Rutherford. Foi por isso que surgiu aquela dúvida, porque o átomo para Rutherford e o átomo para Bohr eles são muito parecidos, tá? Até porque, até que, para a gente estudar, muitas das vezes a gente estuda os dois juntos, tá? Então, ó, a letra A, o que que ela fala? O átomo pode ser descrito como uma partícula esfera maciça. Maciça é esse carinha aqui é Dalton, tá? Então, a letra A, ela não está certa porque está se referindo ao átomo de Dalton, tá? Indivíduo, indivisível, melhor, e de ocorrência natural que não podem ser criados ou destruídos. Então, esse é o átomo de Dalton. Aqui no texto, ó, vamos ler aqui o enunciado. Você sabia que o modelo atômico foi alterado por um longo período de tempo? Ernest Rutherford elaborou um modelo atômico que é comparado a um sistema solar. Olha aqui, ó. Ó, cadê o pincel? Sistema solar. Aí você olha aqui em cima,
Você olha aqui em cima, ó, sistema solar, é isso daqui, ó. Lembra, sistema solar não é assim. Sistema solar é assim, né? Óbvio que os sistemas solares eles não giram dessa forma, mas formam órbitas elípticas, tá? A grande, o grande segredo é saber qual que é o tipo de órbita que é formado. Então, aqui nesse sentido, sabendo que é o sistema solar, a gente acha a resposta certa. No seu experimento, ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. A partir desse experimento, concluiu que, então vamos lá, letra A não é, letra B, o átomo tem uma massa carregada positivamente, com elétrons distribuídos nela. Massa carregada positivamente, ó, massa carregada positivamente, é Thomson, também não é, certo? Então a gente vai para o próximo. Próximo agora, ó. Um átomo possui elétrons. Um átomo possui elétrons movimentam-se. Está escrito meio esquisito aqui. O átomo possui elétrons que movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, denominados níveis, com valores determinados de energia. Beleza. Ó, então faz órbitas circulares. Vamos ver os próximos, tá? Letra D. Um átomo é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Bom, não necessariamente isso daqui Rutherford falou. Então, ó, letra C pode ser. Vamos para a letra E. O átomo possui várias camadas eletrônicas que passam a ser representadas pelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, respectivamente, no sentido da camada mais próxima ao núcleo para a mais externa. Então, ó, é isso daqui, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q e assim por diante. Esse é o de Bohr. Vamos ver na letra C se por acaso ela está certa ou não. Ó, o átomo possui elétrons que movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, denominadas níveis, com valores determinados de energia. Então, ó, tem aqui e tem aqui. Aí que vem o problema. Conceitualmente, isso que está falando na letra E é OR. E a letra C fala que o átomo possui elétrons que movimentam ao redor do núcleo em trajetórias circulares. Isso daqui não é trajetória circular. Isso daqui é trajetória circular, denominados níveis. E níveis é camada K, L, M, N, com valores determinados de energia. Então, essa questão, ela é uma questão confusa. Estaria certo, mais próximo de ser certo, a letra E. Por quê? Porque o tipo de movimentação que os elétrons fazem na eletrosfera, ela não é circular, é elíptica, tá? Então, assim, deveria ser isso daqui certo, mas aqui está apontando que é circular, tá? Então, assim, é uma questão um pouco mais confusa. Eu, se fosse para mim colocar, eu iria direto na letra C. Mas o problema é que está falando que é trajetória circular. Isso daqui matou, tá? Aqui, na letra E, fala do modelo atômico de Bohr. Então, assim, não sei, achei essa questão assim meio bagunçada, meio confusa, tá? Sinceramente, tá? É, possivelmente, eu não sei qual que é o gabarito que eles colocaram na questão aqui, tem possibilidade de ter colocado a letra C ou a letra E. Bem provável que eles colocaram a letra E, mas eu iria na letra C. Porque está falando de trajetória. Só que aqui é uma trajetória elíptica, tá? Então, esse é um tipo de questão que eu achei um pouco, assim, mal elaborado, tá? De todas as questões que eu fiquei lendo um pouco depois, na hora que a gente fechou, eu achei essa questão a mais confusa, tá? Eu não gostei do texto dela. Eu achei que ela não, realmente não apontou o que que é que deveria ser.
A gente pode depois, sei lá, tentar ver o conceito certinho para confirmar, tá? Mas eu também iria com vocês na letra E ou então na letra C. Mas o que me matou foi falar que é trajetória circular. E trajetória circular não é o que acontece aqui. Isso daqui é trajetória elíptica, tá? Então a gente tem que ler o conceito para confirmar. Então, letra E, tá? Eu também vou com a letra E, mas eu vou desconfiado, tá? Porque eu não gostei dessa questão. Eu achei que essa questão foi assim bem estranha, tá? Infelizmente, em provas assim, pode acontecer de uma ou outra questão ficar confuso, ficar complicado, ficar esquisita, tá? Aqui talvez seria a daquelas opções que possivelmente poderia ser uma questão anulada, tá? Poderia ser, não sei. Eu achei essa questão assim, um pouco bagunçada, tá? Do conceito. A gente pode depois procurar saber certinho se por acaso lá no conceito de Rutherford ele está falando circular aqui, mas eu acredito que ele não está falando de elíptico, tá? Mas depois a gente pode confirmar. C ou E seria a resposta certa aqui, tá bom? Eu vi que a maioria foi para a letra E e também acho que é a resposta certa. Depois a gente pode confirmar no gabarito, a gente pode revisar essa questão depois, tá? Certo, meninos? Essa prova é que ano? Essa é 2023. Aqui no gabarito de 2023 que o professor mandou, 30. ela tá dando letra D de D, dado. o D de átomo é dado. formado. Ah, lembra que eu falei C, D ou E? Tá Aham. confuso. Infelizmente, é igual eu falei para vocês, circular. Não é circular. Isso daqui não é circular. E o problema é que na D tá ok. Falou que é formado por núcleo e eletrosfera, mas está muito incompleto. Está falando do modelo atômico de Rutherford. Tá? Rutherford, ele não fala só que o átomo tem núcleo e eletrosfera, faz parte. Mas o mais importante que ele afirmou, depois a gente pode até aprofundar isso estudando no conteúdo que a gente tem, mas é a afirmação que o átomo tem a eletrosfera e a eletrosfera tem seus níveis e os elétrons fazem órbita em torno do núcleo, né? É a questão de ter essas órbitas. Por isso que eu achei incompleta essa questão. Ficou confusa. Então, vocês foram para a letra E, só que, igual eu falei para vocês, essa letra E é Bohr. E a letra C, trajetória circular. Não está certo, não é trajetória circular. Então, Deve ser por isso, é porque como a C é circular, aí tá errado, né? ah, Aí seria do Bohr, então a D ela seria a menos errada, ela não é, estaria errada. eu não gosto Deve desse ser tipo de isso. questão, não. Parece que eles induzem a gente ao erro, né? Não sei. Achei muito esquisito isso daí. Eu não iria. Tanto que quando eu falei para vocês, a dúvida seria entre essas três. Só que eu descartei isso daqui porque simplesmente não falou de como que é o comportamento da eletrosfera. E só falar que tem núcleo e eletrosfera não explica muito bem como é que é o comportamento do átomo. E aqui no meio, ele falou do bombardeamento da lâmina de ouro. Depois vocês pesquisem sobre isso daqui, que o bombardeamento da lâmina de ouro faz com que o feixe de luz ele desvie para vários cantos. Tem parte que ele bate e volta, certo? Então isso explica sim que tem um núcleo muito pequeno e tem a eletrosfera. Só que ao mesmo tempo ele conseguiu comprovar que esse desvio é de acordo com o estágio, né, o posicionamento do elétron, que aí no momento que bate ele desvia. Então essa pequena possibilidade de desvio é por causa da movimentação dos elétrons na eletrosfera. Por isso que eu achei um pouquinho, sim, estranho, né, essa questão. Mas, novamente, né, é uma segunda questão de todas as provas que a gente fez aí que estão, né, que está assim um pouco esquisita, né? Pode acontecer. Então, se o gabarito é a letra D, a gente tem que aceitar, que é o que eles colocaram que seja. Porque, ó, quer que vocês entendam o seguinte, quem faz essas provas são seres humanos também. Então, assim, tem possibilidade de errar? Tem. Esse tipo de questão tem possibilidade de caber um recurso? Cabe um recurso. Pode ser que seja cancelado? Sim.
mas a gente não sabe. A gente pode tentar, se por acaso acontecer algo nesse sentido, e tentar cancelar, porque parece que ficou meio incompleto, ficou meio confuso, entendeu? Mas é nesse sentido, a gente precisa fazer o máximo para conseguir encontrar a resposta certa, e se por acaso for uma questão confusa, a gente tenta arrumar outra forma, tá? Mas o mais importante é que vocês pelo menos lembrem o conceito de cada um desses modelos atômicos aí. Se não for uma questão confusa, vocês vão conseguir fazer sim, sem muito problema, tá? Então, eu vou fechar essa prova e vou abrir, agora 2020, né? Vocês pediram. Aham. Vou compartilhar agora, só um instante. Está aí na tela. Vou chegar nas questões de ciências. História e ciências. Beleza. Deixa eu só dar uma passada aqui, só para ver sobre o que é que eles estão abordando aqui. Rapidinho. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês não falaram que são quatro questões? Hum, Não sei. Ah, possivelmente então eles diminuíram a quantidade de questões, tá? Eles mudaram agora esse ano, agora são 4 esse ano, antes era mais. Ah, tá. Mas aqui, ó, vamos lá. Eu corri rápido aqui. Essa prova tá mais fácil, viu? Mas vamos fazer É, ela. Se a gente conseguir fazer, aí a gente vai para outra aí, tá? Então, ó, vou deixar 2 minutos, tá? Na hora que der quatro, na hora Professor, que, vai, pode falar mais. essa ideia é de que ano? Essa é de 2020? 2020. 2020. Isso. Ah, tá, obrigada. Ó. Então vamos lá. Na hora que der 4h13, a gente já responde. Então vamos lá, meninos. Isso daqui é matéria do sexto, sétimo, talvez do oitavo ano aí. Depende de como é que tá o avanço do conteúdo de ciências agora. Não consigo me lembrar de cabeça. Mas, tanto quanto eu vejo que vocês apontaram aqui nos comentários, é sobre cadeia alimentar, tá? Aqui está falando de decompositor, de produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Então, é classicamente questão de cadeia alimentar. Se vocês não lembram o que é cadeia alimentar, vamos falar aqui de forma rápida, porque precisa lembrar disso aqui para conseguir responder. Sempre uma cadeia alimentar, ela começa com um produtor. O produtor é aquele ser que produz o alimento
que será passado para os próximos níveis da cadeia alimentar. O produtor sempre vai ser algum ser que faz algum processo de produção de energia. Então, o mais conhecido, que a gente mais utiliza, é a fotossíntese. Então, são seres que fazem fotossíntese. Então, seria três tipos diferentes. O primeiro deles são as plantas, que vocês conhecem muito bem, né? Então, plantas produzem seu produto, né? Através da fotossíntese. A gente tem também o segundo grupo, que são as algas, né? As algas também produzem através da fotossíntese. E um terceiro grupo, que também faz esse mesmo processo, são as cianobactérias. Então, são três grupos diferentes de seres que fazem fotossíntese, que são produtores, tá? Depois que apareceu o ser que é o produtor que produziu o alimento, vai aparecer os consumidores. Sempre o consumidor primário vai ser aquele ser que consome o produtor. Então, o consumidor, ó, vai ter o produtor e depois vai ter o consumidor primário, certo? Então, o consumidor primário sempre é o serzinho que se alimenta do produtor. E na sequência, depois vem o consumidor secundário, que é o que se alimenta do consumidor primário. E depois tem o consumidor terciário, e assim por diante. Então, sempre numa cadeia alimentar, ela se inicia com o produtor, tá? Então, não pode esquecer disso. Aí eu estou observando aqui que na parte aqui dos comentários, vocês tiveram dúvidas sobre é, os conceitos disso daí, né? Falando de que plâncton são produtores ou não. Então, assim, tem que ter cuidado, porque plâncton são dois grupos que são de plânctons. Tem o fitoplâncton e o zooplâncton. Quem faz fotossíntese é o fitoplâncton, tá? Então tem que ter cuidado com esse nome, porque se ele falar de zooplâncton, aí não é ser que faz fotossíntese. O zooplâncton, ele se alimenta do fitoplâncton. Então, plâncton, que aí até o Tiago perguntou, o que é o plâncton? São seres microscópicos que geralmente vivem em água, tá? Então, a gente tem o fitoplâncton, que geralmente são as cianobactérias, e também as algas microscópicas. Então, são dois daqueles três grupos que eu falei para vocês, que fazem fotossíntese. Então, eles compõem aquilo que a gente chama de fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é o produtor, e depois tem aquilo que se alimenta do fitoplâncton, que é o zooplâncton. Entenderam isso? E aí vem a sequência. Depois poderia ter, por exemplo, um peixe aqui, poderia ter outro peixe aqui, e assim por diante, tá? Aí eu vi que o Felipe comentou que não lembra de cadeia alimentar, que infelizmente é um conteúdo que a gente precisa lembrar de cabeça, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E o Samuel completou aqui, falando que protistas, como as algas, são o fitoplâncton, tá certo? E aí é isso que ele comentou isso daqui mesmo, que eu estava falando com vocês. Ó, o fitoplâncton é aquele que produz, e o zooplâncton é aquele que consome. Então, aqui, ó, vou pegar outra cor de pincel, vou pegar um verde. Aqui seria o F de fitoplâncton, e aqui seria o Z de zooplâncton, tá? Então, os dois são plânctons, são seres microscópicos, mas um produz e o outro consome, tá? Então, isso seria, por exemplo, uma sequência da cadeia alimentar, tá? Aí, aqui, ó, uma contaminação do fitoplâncton. Então, começou a falar desse carinha aqui, né? Do tal do fitoplâncton. Afeta qual nível trófico? Então, eu já apontei para vocês qual que é, né? Porque o fitoplâncton, ele é um produtor. Então, a resposta certa é letra D, tá? Não sei se vocês apontaram aqui, eu não cheguei a ver, só vi a discussão, mas eu não vi ninguém apontando, mas espero que vocês tenham chegado na letra D. Foi a resposta de vocês? Vocês conseguiram chegar na resposta da letra D? Sim. Foi, mas de forma bastante indireta. Tá. Mas geralmente é assim mesmo. Muitas das vezes a gente fica em dúvida sobre algo que a gente está estudando, o importante é chegar na resposta, tá? Então, a resposta certa realmente é o produtor, tá? Estranho é que no gabarito, né, se for 2020,
Tá escrito que a 25, que essa aí foi anulada. Não sei por quê. Anulado? Anulado. Contaminação afeta. Então tá errado isso daí, viu? Porque isso aqui não tem motivo de ser anulado, não. Talvez é outro ano, viu? Não, tá 2020. Tá aqui que você mandou. Esquisito. Não tem motivo nenhum de ser anulado, não. Não sei quem é que anulou. Deixa eu ler de novo aqui. Mas será que você não viu do outro ano, não, Thiago? Não, é Ó, 2020, pô. tá, peraí. Eu Certeza. acho que, ó, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que tem questão que a gente pode argumentar para cancelar? Eu acho que eles podem ter cancelado por uma coisa. Olha a pergunta. Uma contaminação no fitoplâncton afeta que nível trófico? Todo. Tudo. Ele afeta todos. O consumidor, né, que é o zoo, e É, os que comem o zoo. tudo. E Então, vai por isso que seguindo. está cancelado. Então, ó, se afeta o fitoplâncton, eu contei que é o produtor, porque ele é o produtor. Mas é óbvio que vai afetar os outros. Por que aí vai morrer? É porque é uma sequência. Então, vai morrer o produtor, depois vai morrer o consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. Então, realmente, essa é a situação. Possivelmente, alguma pessoa, depois que fez a prova, observou isso daí, tá? Mas é isso mesmo, tá certinho. É uma questão realmente para ser anulada, porque não afeta somente o nível, né? Afeta todos os níveis possíveis. Então, vocês conseguem entender que é possível errar uma questão? Foi questão de erro no texto. A pessoa errou a forma de escrita. Poderia ter colocado qual que seria o primeiro nível trófico atingido, tá? Mas aqui não, colocou qual que é afetado. Todos são afetados, então é por isso que cancelou, não tem jeito. Vamos para 26, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela tudo junto aqui num lugar só. Só mais um pouquinho. Aí, deixa eu mexer aqui para ver se some o. Aí, pronto. 2 minutos para você responder, tá? Deixa eu ver aqui. Se colocar aqui. Tá? Quem mais? Todos acham que é a letra A? Sim. Então, vamos lá, né? Ó, aqui, ó. A intensificação das queimadas das florestas tem afetado consideravelmente o sistema respiratório das pessoas, principalmente crianças. As crianças. Assinale a alternativa que indica corretamente o efeito que a inalação da fumaça proveniente das queimadas provoca nos seres vivos. Beleza. Então, letra A fala de CO2, letra B, CO, letra C, CO, letra D, CO2 e letra E, CO. Então, por exclusão, não tem como ser isso daqui.
peraí, deixa eu pegar outra. Então, ó, monóxido não tem como ser, tem que ser CO2. Então, pode ser somente a letra A ou a letra D. Vamos para a letra D. O dióxido de carbono é um gás tóxico, tanto para animais quanto para plantas. Então, o problema disso daqui está falando em ele ser tóxico. Porque o dióxido de carbono não é um gás tóxico. Ele é um gás que pode causar morte se por acaso ele tiver em grande concentração. Mas ele não é um gás tóxico. Sabe por que eu estou falando para vocês? Porque essa segunda parte aqui não está errada. Sendo assim, plantas só podem absorvê-lo no momento que estiverem realizando fotossíntese. As plantas só absorvem quando elas fazem fotossíntese. Isso é verdade. Porque planta não fica fazendo fotossíntese o dia inteiro. Tem somente uma parte da fotossíntese que a planta utiliza o CO2. Outra parte, ela não utiliza. Ela utiliza o oxigênio, que a planta também faz respiração. Então, o erro dessa questão é falar que é um gás tóxico. E a letra A, o dióxido de carbono, ao ser inalado, forma carboxihemoglobina, impedindo a união do oxigênio com a hemoglobina. Isso aqui está certo. Quando a gente tem uma grande quantidade de gás carbônico, ele compete com o oxigênio. Isso faz com que a gente não consiga absorver facilmente o oxigênio. Então, a resposta certa é a letra A. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês. Essa é uma outra questão que está um pouquinho confusa, tá? Porque tem mais coisa além disso, tá? Mas a resposta mais correta seria isso daqui, tá? Então, letra A tá Professor, certo. esse gabarito é meio esquisito. Eu tô olhando assim, depois de ver a resposta, eu vi que a 26, né, que essa aí, ela é a letra C. C, o monóxido de Doidura essa. carbono possui forte ligação com a hemoglobina, impedindo o oxigênio de ser transportado até as células. Não, ele faz isso. Mas aqui está falando de monóxido? Peraí. Parto dos desenhos. Peraí. Mas se a queimada natural não tem Identificação. CO. O gabarito tá doido, então. Esse tipo de fogo, esse tipo de queimada, ele não gera monóxido de carbono. É É, só o monóxido de CO2. carbono ele é liberado pela queima de combustíveis fósseis. Queimada de florestas é afetado consideravelmente. Não sei por que a pessoa colocou CO. Porque o monóxido de carbono faz isso. O cenário alternativo que indica diretamente o efeito da inalação de fumaça proveniente de queimadas que provocam nos seres vivos. Queimadas é dióxido de carbono. Não sei por que é que eles colocaram monóxido. É, Esquisito, né? Estranho. depois vocês vão me apresentar esse gabarito aí, viu? Muito Não, esquisito acho isso. que tá no seu drive também. Essa provas Ah, FTM aí. Antes de você ir na prova de 2014, em cima dela tem um gabarito. tá. Aí é só ir no ano dela. É, porque é o seguinte, o monóxido de carbono, ele pode matar pelo fato de que ele realmente liga a hemoglobina. E ele impede o oxigênio que seja ligado e transportado pelas células. Isso daqui ele faz mesmo. Por isso que ele é tóxico. Lembra que eu falei para vocês que o CO2 não é tóxico? Porque quem é tóxico é o monóxido. Mas queimada não libera grande quantidade de monóxido de carbono. Libera uma grande quantidade de dióxido de carbono. Eu não sei. A gente depois vai ver essa questão aí com mais calma, mas não sei de onde é que a pessoa tirou isso daí, tá? Vamos deixar isso aqui quieto, tá? Já tô achando essa prova em específico um pouco esquisita, tá? Mas tudo bem. Não Eu foi pesquisei, cancelado. eu Ah, pesquisei aqui no Google se as queimadas têm monóxido de carbono. Aí tá falando que as queimadas no Brasil liberam monóxido de carbono, que é um gás incolor e inodoro, bom. altamente perigoso. Mas é em Mas menor liberar libera, quantidade. mas ele não afeta tanto quanto o dióxido de carbono Não. afeta. É sim, porque é o seguinte: em queimada, libera um monte de gás diferente. Libera monóxido, dióxido, libera o óxido de nitrogênio.
libera o óxido de enxofre, libera todos eles dependendo de onde tiver. Isso é influenciado principalmente pelo solo, entendeu? Então, em grande quantidade que é liberado aqui é o dióxido de carbono. Não sei, ó, a gente precisa ler de novo aqui. Ah, então, vamos fazer o seguinte: a gente tem que aceitar essa resposta pelo fato de que eles falaram que o que é certo do monóxido. Porque isso daqui está certo. O monóxido faz isso. Mas o problema da queimada não é o monóxido, é o dióxido. Por isso que eu fui excluindo o monóxido, porque o monóxido ele é classicamente citado em problemas ligados diretamente a veículos automotores, automotivos que utilizam combustível fóssil, né? Que é a gasolina e óleo diesel principalmente, tá? E tem também o problema relacionado a indústrias, mas classicamente aqui é o dióxido de carbono. Por isso que eu falei para vocês, aqui está um pouquinho errado, porque carboxiemoglobina não é um processo em si que tem ligação com dióxido de carbono, mas aqui seria mais certo, entendeu? Seria mais certo. Aqui está errado pelo fato de ter citado que é tóxico, e as outras aqui, né? O monóxido de carbono faz isso, tá? Então, possivelmente a pessoa focou nessa situação que é na função do monóxido de carbono. Então, faça o seguinte: quando vocês forem ler a questão, tenham bastante cuidado na função de cada um dos compostos químicos, tá? O dióxido de carbono, que tem essa função, né, da utilização, que geralmente a gente libera, porque ele já foi utilizado. E a liberação dele é um processo um pouco diferente. Ele não tem uma participação direta da hemoglobina. Por isso que eu achei estranho, falando aqui de carboxiemoglobina. A carboxiemoglobina é um processo que ocorre com monóxido de carbono, tá? Por isso que eu falei para vocês, não é bem assim, mas não tem como ser outra coisa. Mas, tudo bem, então que seja isso, tá? Que seja isso. Possivelmente seria uma questão assim que ficaria um pouco confusa e muitas pessoas iriam errar por esse fator, tá? É porque se comparar com as outras alternativas, essa aqui é a mais verdadeira entre as outras, né? Porque, por exemplo, aquela que a gente falou, que é a da carboxiemoglobina, né? Ela não acontece com o monóxido de carbono, Não com o acontece com dióxido de carbono. dióxido, acontece com monóxido. Por isso que eu falei para vocês, não é bem assim que ocorre. Mas se a pessoa resolveu certo de colocar, né? Tá? Meninos, ó, tá finalizando novamente o tempo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo, então, para amanhã, separar mais um horário e posto para vocês, tá? Se tudo der certo, às 3h40, a gente faz mais um horário para resolver mais algumas questões, tá? Já que a prova de vocês é no domingo, tá? Então, boa tarde a todos, tá? Aí amanhã, se tudo der certo, a gente volta novamente.